Mas eu quero falar algo para você. Isso tudo agrega valor. Agrega ou não agrega? Só que eu quero chamar a atenção o seguinte. Para que ele pudesse construir, teve que passar pelo processo. E o processo foi, vamos cortar árvores. Começou, vamos cortar árvores. E a Bíblia não vai dizer o nome do rapaz, mas a Bíblia só vai dizer que aquele moço, ele pegou um machado e ele cortava a árvore. Ele cortou a árvore. E o que aconteceu com o machado? Caiu. Alguém aqui já tem, ou já teve, ou já usou um machado? Ninguém aqui? Meu sogro já usou machado? Meu sogro, olha. Tiago, meu amigo, vamos lá. O machado é madeira e o ferro é pesado, né? Então você concorda comigo que se não tiver afiado, você vai ter que empenhar mais força? Coloca para mim, por favor, Eclesiastes 10:10. A Bíblia vai dizer que ele estava ali, corta uma, corta outra. E o machado. Só que Eclesiastes 10:10 diz assim: trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. No âmbito espiritual, afiar a lâmina é afiar o teu chamado. Afiar o teu ministério. Afiar aquilo que Deus colocou na sua mão. Quem está entendendo, diga amém. E quem vai afiar, é você ou Deus? Você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez, irmão. Agora, quem tem que cuidar do chamado não é Deus, é você. Quem tem que amolar e zelar não é Deus, é você. Só que se você não cuida do machado, ele vai perdendo o fio. E se ele perde o fio, você vai, para poder cortar a árvore, você vai ter que empenhar mais força. Repita, força. Quanto mais força você coloca, quanto mais força você faz, maior é o teu desgaste. Está todo mundo comigo, amém? Se tem desgaste, tem o cansar. Então vamos lá. Quanto mais força eu faço, mais eu me canso. E quanto mais eu me canso, mais fraco eu fico. E quanto mais fraco eu fico, mais vulnerável eu me torno. E quanto mais vulnerável eu me torno, mais princípios eu quebro. Pastor Juscelio é um homem de Deus que eu sou muito grato. Ele liberou uma palavra que eu guardei e é fantástico. O diabo, ele quer que a gente se canse. Porque quanto mais a gente se cansar, a gente vai quebrando o princípio. E um dos princípios que a gente quebra é esse aqui, ó, de afiar o nosso machado. Vou te fazer uma pergunta, eu vou te dar 30 segundos para você se autoavaliar, não precisa me responder, mas eu gostaria de te perguntar, se Jesus chegasse hoje para você e falasse assim, ó, me mostra como é que está aquilo que eu confiei na tua mão para fazer, eu quero ver como é que está o teu machado, se está afiado ou não. O que ele encontraria quando ele olhasse para o Tadeu? O que ele encontraria quando ele olhasse para a Bianca? O que ele encontraria quando ele olhasse para o Josivaldo, para você, para mim, para você? Não me responda, só reflita. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver, irmão. Porque o machado caiu na água. Eu sei que aqui meu amigo, ele gosta de dar um mergulho, né?
O que tem muito no fundo do mar? Porcelanato? Tem Duraflor? No fundo do mar tem muito, deixa eu ver, carpete. O que tem muito no fundo do mar? Areia, lama, lixo, dependendo do lixo, lodo, no fundo do mar. Quando aquele homem gritou, ai meu Senhor, o machado caiu e o machado era emprestado. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Não, eu cortei as árvores, mas eu cortei com uma ferramenta que não era minha e caiu no rio. Sabe, irmão, uma vez, eu falo várias vezes, mas deixa eu falar para você, o chamado não é teu, o ministério não é teu, o chamado é de Deus, Ele te emprestou, Ele te confiou. Então entenda como teu ministério, como teu machado. Aquilo que Ele confiou na tua mão, pastor, a minha família, a família não é tua. Deus confiou uma família na tua mão. Entenda, olhe para essa situação como um machado, que ele caiu no mar. E aí eu tenho dois cenários. O cenário em que eu estou vivendo um tempo de expansão, eu quero uma expansão, mas eu cortei a árvore e a árvore caiu. E o machado também caiu. E tem gente que larga o machado, porque o objetivo foi alcançado. Tem gente que poderia falar assim, caiu, mas a árvore foi cortada. Quem está entendendo, diga amém. A árvore foi cortada. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. O objetivo de Deus na nossa vida não é só você vir à igreja durante um culto, numa semana. É você entender que o teu culto são 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Porque se fosse Jesus, ele teria dito para os discípulos assim, ide só nos cultos de domingo à noite, ouvir a palavra e prega dentro de casa. Mas Jesus vai dizer, ide por todo e pregai o meu. Pronto. Ele não disse se era 1 dia ou 7 dias na semana, então eu tenho que ir. Então por que eu celebro a árvore que eu cortei e não me preocupo com o machado que caiu no fundo do mar? Por que eu celebro quando as coisas estão indo tudo muito bem e se esqueço que aquilo que me foi emprestado, aquilo que me foi confiado, caiu no fundo do mar, aonde tem sujeira, aonde tem lodo? Sabe, eu tive 2 semanas atrás fazendo uma visita a uma família. Eu estava conversando, não vou falar o nome da irmã e da família, eu estava conversando com ela, a gente estava falando sobre a questão do desânimo. E eu falei assim, desânimo é como um vírus. Se você não cortar agora, ele começa a crescer. E ele vai dominando tudo. Vai dominando tudo. E eu cheguei para essa irmã e falei assim, o machado, ele tem que estar afiado. Porque quando ele cai no rio, e como o rio tem sujeira, tem lama, se você não resgatar na hora que caiu, o tempo vai fazer com que o fio do machado se perca. Fala para o seu irmão, se perca. Pastor, é fácil, é só amolar de novo. Será que é? Pastor, é só levar ali no chaveiro, o chaveiro faz. Ou então o cara vai lá, ele vai pegar, vai se esmerir, vai afiar, vai amolar, vai ficar melhor do que antes. Será? Eu preciso que você entenda que esse machado não é algo natural, é algo espiritual. Uma vez que ele caiu no rio, e se você não resgatou, o tempo passa. Fala para o seu irmão, o tempo passa. Deixa eu contar algo para vocês. Uma das coisas que eu aprendi de uns meses para cá, eu achei fantástico, é que uma das coisas que, por mais que a tecnologia evolua, por mais que a ciência evolua, uma das coisas que a humanidade nunca vai conseguir controlar é o tempo.
O tempo passa, irmãos. E quando o machado cai, e se você falar assim, não é agora, não é o momento, deixa que depois eu faço, depois eu pego, depois eu busco, depois eu... Sabe o que você está falando? Não, deixa para depois. O que você está dizendo? Eu sei, olha isso, eu sei o momento certo de buscar o machado. Só que assim como você está dizendo que você sabe o momento certo, e agora eu vou te provar que você não sabe o momento certo, quem aqui consegue dominar as estações? Alguém aqui nesse salão? Alguém aqui consegue dominar, no salão, sem ser Deus, consegue dominar o sol, a chuva, o vento? Alguém? Então, desculpa, querido. Você não consegue dominar o tempo quando você acha que, não, depois eu pego, depois eu resgato, depois eu faço. A gente não consegue. Lembra da lama, da sujeira que está no fundo? Talvez quando você for buscar, eu pensei até fazer uma ilustração aqui com guaraná natural. Falei com a minha esposa, mas eu não consegui. E ontem, quando o Magno pegou e o Jonathan, é Serra Copo que fala, né? Ele fez direitinho um peso que quando você está naquela água lá de Porto de Galinhas, aonde Diogo e Larissa, lua de mel, né? Coisa linda, água cristalina. Se você joga, quando eu lembro que Muriqui já foi assim há algum tempo. Quando você jogava a agulha, você encontra. Só que aí vem o tempo. Então vamos imaginar, o machado caiu. A água está ali, cristalina, você consegue ver o machado. Só que aí você fala assim, se aquele rapaz tivesse dito, o machado caiu, mas está tudo dando certo. Tudo caiu, mas está tudo seguindo. Está todo mundo feliz, está todo mundo seguindo. A árvore foi plantada, está todo mundo indo, seguindo em frente. E aí o que você faz? Vem a chuva. Obrigado. Aí vem a chuva. Já mudou o cenário. Aí vem o vento. Já mudou o cenário. Aí vem o inverno. Já mudou o cenário. Só que na sua concepção, o machado quando caiu aqui. Só que as águas começam a ficar o quê? Turvas. Repita, turvas. Não, repita com força, turvas. Sabe, irmãos, existem águas tão turvas que você mergulha e não consegue nem enxergar o que está à sua frente. Porque ninguém consegue controlar o tempo, nem as estações. Só que aí o tempo passa. E talvez você tenha marcado, o machado caiu aqui. Talvez você tenha feito um desenho no chão. Talvez aquele rapaz poderia ter feito uma marca para poder lembrar aonde caiu. Só que sabe, o deixa para depois, deixa que depois eu faço, deixa que depois eu falo. Ai, pastor, meu marido é muito disso. Pare de reclamar do seu marido e agradeça porque ele é na sua vida. E não reclame da sua esposa, agradeça quem ela é na sua vida. E pronto. Às vezes, irmãos, nós achamos que a gente pode fazer amanhã. E tem um dito popular muito conhecido: não deixe para amanhã. Se bobear, é mais antigo que a minha avó, que Deus já a recolheu. Só que aí a gente olha, e como o tempo passa, quando a gente volta e vai procurar aquela marcação que a gente fez, ela já não está mais ali. E as águas do Jordão estão totalmente turvas. As águas do rio, você não consegue mais ver o fundo. E aí acontece aquela questão. Você não sabe mais aonde o machado caiu. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai chegar.
num determinado momento e vai perguntar assim: o que você fez com aquilo que eu te dei? Sabe, irmãos, hoje é um culto de renovo. Assim como a preocupação daquele moço em dizer: ah, meu Senhor, eu perdi o machado não era meu. Ele reconheceu que o chamado não era dele, porque a glória não vinha dele. A salvação podia passar por ele, mas não vinha dele. O livramento podia passar pela vida dele, mas não vinha dele. E ele disse: ah, era emprestado. E eu vejo um homem de Deus falando: me diga o quê? Onde? Por quê? Regina, o Leandro, Jonathan, Dani, os irmãos. Por que o profeta não falou? Fica tranquilo, eu vou orar para Deus me mostrar aonde caiu e vamos resgatar esse machado. Você já parou para pensar por que o profeta falou assim, sabe, Esther? Me diga onde caiu. Eu vou te dizer, cada um aqui é responsável por algo que Deus botou na tua mão para fazer. E assim como o profeta, é Deus falando: me diga, eu quero saber de você. Eu não quero saber de A, de B, eu quero ouvir de você. Aonde foi que caiu? Se em algum momento da sua trajetória cristã o seu machado caiu, cuidado. Não deixa para resolver amanhã. Não deixa para resolver quando você achar que vai estar tudo bem, porque talvez não fique nada bem. Não deixe para resgatar o machado quando você achar que vai estar forte, porque talvez você não fique forte nunca, mas você precisa se lembrar que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado, é na tua, é na minha, é na nossa fraqueza. Se a gente deixar para amanhã, talvez a gente nem lembre aonde foi que o machado caiu. Talvez, irmãos, se a gente trouxer para o dia de hoje, a gente não lembra aonde foi que começou, aonde começamos a esfriar. A gente nem lembra mais. Porque quando a gente notou que estava esfriando, a gente achou: ah, não, é normal. Às vezes é só fazer isso, é só fazer aquilo, mas você nem lembra mais porque esfriou e nem quando começou. Quem está entendendo, diga amém. E Deus está falando para mim e para você hoje. O profeta, assim como o profeta disse: diga-me aonde caiu o machado. Eu vou falar para você. Se nós não resgatarmos o machado, logo assim que ele cair, o diabo, ele virá. Mas o diabo não vem só para matar, para roubar e para destruir. Ele também é o chamado o quê? Acusar. Olha lá. Você botou na mão dele. Você botou na mão dela. Ali. Deixou cair no rio e nem. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Hoje é uma noite de renovo. Se você está pensando que a renovação é para você virar no manto, é para dar glória, irmão, a renovação ela começa de dentro para fora. De que adianta você virar no manto, você rodar, se o teu machado continua no fundo do rio? Machado no fundo do rio está perdendo o fio. E se a gente voltar, eu falei que tem pessoas que acham assim, é só amolar de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta confrontadora. Quanto tempo você levou para afiar o teu machado? Você acha que vai ser tão fácil como foi da outra vez? Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos o machado e outras vezes nós jogamos o machado.
Só que o homem de Deus, e foi na escola de profeta, foi da escola de profeta, ele vem com uma graça específica de Deus. E ele vai falar assim: não, me mostra onde caiu, porque hoje vai ter milagre. Deus vai fazer um milagre. Mas Deus vai fazer um milagre tão grande, que você que deixou o martelo cair, você vai entender que se Deus ele é capaz de fazer um milagre grandioso com o machado no fundo do mar, ele é capaz de fazer muito mais com o machado na tua mão. E aquele profeta, ele pega um pedaço de madeira. Repita, pedaço de madeira. A Bíblia não vai dizer se o pedaço de madeira, o peso do pedaço de madeira. A Bíblia só vai dizer que era um pedaço de madeira. E ele joga aquele pedaço de madeira. Aos olhos naturais foi algo simples? Foi ou não foi? Muito simples, não é, irmão? Aos olhos naturais foi muito simples. Mas foi algo tão extraordinário, que Eliseu estava mostrando para aquele moço que fazia parte da escola de profeta. Se você parar para ver, eu já falei escola de profetas mais de 3 vezes. Sabe por quê? Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque a igreja também é uma escola de profetas. Aí, algo simples, mas eu fico olhando Eliseu. Fica tranquilo. Ele joga, e aquele rapaz não ia entendendo nada. Aquele rapaz preocupado porque perdeu o machado. E antes da gente entrar no milagre, deixa eu abrir aqui um parêntese. Esse rapaz que a Bíblia não fala o nome, era um homem extraordinário. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque ele teve zelo, medo. Porque o machado não era dele. Ele entendeu a responsabilidade daquilo que lhe foi confiado. Será que hoje eu e você estamos entendendo a responsabilidade do que nos foi confiado? Não é para encher uma igreja, mas é para levar uma palavra de arrependimento, uma palavra que vai curar, que vai salvar, que vai libertar. Você entende o peso dessa responsabilidade? Você entende o peso da responsabilidade de você na tua casa, da direção e da destino? Aquele homem, aquele jovem da escola de profeta, ele entendia aquilo. Sabe, irmãos, ele entendia a responsabilidade do que é ser chamado filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Então eu quero te lembrar da tua, da minha, da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é adorar e servir a Deus no dia bom e no dia não tão bom também. A nossa responsabilidade é nos submeter à vontade de Deus em todo o tempo. A nossa responsabilidade é nos mantermos fiéis àquele que é fiel conosco, mesmo que sejamos infiéis. E aí vem, mas pastor, o senhor falou que era um culto de uma palavra, um tempo de renovo. Sim, porque quando o profeta lançou o gado, começou a haver uma transformação no invisível. As moléculas do machado foram mudadas. E aí eu ouvi o pastor Eduardo Gonçalves pregando uma vez essa palavra, e ele falou algo que eu quero trazer para a igreja. O que seria mais grandioso? O machado flutuar? Ou a madeira cair no fundo do mar, entrar no machado e subir com o machado? Para nós, os dois. Porque nós estamos falando de milagres. Então não é o tamanho do milagre que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção àquilo que Deus fez para trazer de volta o que caiu no fundo do mar. Deus mudou as moléculas de um machado. Ferro. Irmãos, o ferro, ele não boia.
Irmãos, o ferro quando cai, se você colocar no YouTube, eu joguei, quando estava preparando o sermão, o ferro cai, ele cai com um peso tão forte que a poeira do fundo do mar, do rio, ainda sobe. Mas sabe, padrinho, Deus nos mostra assim, diga-me aonde caiu. E quando o rapaz mostrou, caiu aqui, olha como esse homem era temente. E olha o aprendizado que a gente tem com ele, Josivaldo. Além de se preocupar em ter deixado cair e entender que o machado não era dele, ele sabia aonde o machado tinha caído. Deixa eu te fazer uma pergunta com bastante carinho. Será que hoje nós sabemos aonde começamos a esfriar? Aonde foi o início de tudo? Tinha um cântico que hoje, até a Márcia estava falando, né? Não é da minha época não, mas é da época do Vitor, né? E fala assim, ó, eu quero, nem sei qual é o tom. Ao início de tudo, encontrar-me contigo. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aí tem um pedaço que fala assim, vou regressar ao... Vou ver as primeiras o quê? Será que hoje nós conseguimos lembrar aonde foi que paramos de queimar? Porque, irmão, não adianta você ter azeite se você não sabe utilizá-lo. Uma noite de renovo. Você quer que a tua vida, que a tua casa, ela permaneça firme na presença de Deus? Traga o machado de volta. Pastor, eu não sei nem onde caiu. Você não sabe onde caiu, então peça, Espírito Santo, eu estou pedindo a sua ajuda, porque eu quero não voltar a ser quem eu já fui, mas eu quero permanecer sendo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. E as moléculas do machado mudaram. E aquele ferro, ele subiu. E eu fico imaginando a cara, o semblante do jovem, quando olhou para o profeta. Eu acho que ele ficou assim. Eu fico imaginando o profeta olhando para ele e falando assim, pega logo, rapaz. Anda. Ó, caiu. Não deixa cair de novo não, hein? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Lembra que nós começamos o culto falando que eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Mas eu sei quem está aqui hoje. E quem está aqui hoje não é Eliseu, mas é o mesmo Deus de Eliseu. E ele está falando para mim e para você hoje. Diga-me aonde caiu. Você pode não ter força. Você pode achar que não é o momento. Você pode achar que talvez você vai controlar o tempo. Mas nós temos duas opções. Ou a gente resgata o machado que caiu, ou a gente continua esfriando. E sabe o que acontece quando a gente vai esfriando? Vai chegar um momento que algumas pessoas vão ouvir o noivo chegando. E outras pessoas, quando souberem, não ouvirem, mas souberem que o noivo está chegando, vão querer buscar azeite. E a minha Jéssica, minha esposa, a minha sogra, ela botou algo há um tempo atrás, aí é aceitável, né? Coloquei algo há um tempo, ela mandou algo para mim há um tempo atrás, e eu estava até conversando com a Liliane. Eu vou te provar agora, nos dias de hoje, como o machado caiu e as pessoas não estão nem preocupadas com isso, porque acham que conseguem dominar o tempo e fazer o caminho de volta sozinho. Quando a ida à igreja, a ida aos cultos,
se torna opcional. Hoje eu vou. Hoje não. Hoje eu vou. Hoje. Aí quando a gente olha para dentro, alguma coisa está errada. Eu costumo dizer, se Deus ele é imutável, ele não muda, quem mudou? Foi Deus ou o homem? Então a palavra de hoje para mim e para você é: o Espírito de Deus ele está dizendo, me mostra onde caiu. Pastor, eu nem sei mais quando foi que começou, eu nem sei mais. Irmão, irmã, só pelo fato de você dizer que não sabe, mas que você quer, Deus já está falando, fica tranquilo, porque hoje tem ferro que eu vou mudar as moléculas. Hoje tem ferro que vai voltar, vai subir. Caiu, mas enferrujou, mas eu perdi, irmão. Quem disse que você perdeu algo que você nunca conquistou para ter? Eu e você recebemos por intermédio de algo chamado graça. Favor não merecido. Quantos você entenderam essa palavra, amém? Mas a gente tem que renovar. Moléculas de machados precisam ser tocadas hoje, para que você possa renovar. E hoje eu estou convidando a você pai, a você mãe, você filho, você avô, você avó, a você que está aqui, você que já é membro, você que visita, você que ainda não é membro, eu estou te convidando hoje a não focar no sucesso da árvore que caiu. Foque na perda do machado. E aí, antes da gente orar, Josivaldo, você já usou o machado alguma vez, Josivaldo? Sabe qual é o problema do machado? É quando você quer cortar a árvore, mas corta a árvore errada. Quando cortamos a árvore errada, alimentamos a nossa vulnerabilidade. Mas quando mantemos a manutenção do machado, ele afiado, ainda que estejamos vulneráveis, fracos, ainda que estejamos cansados, o machado está afiado. Venha quem vier, o machado está afiado e nenhum diabo permanecerá de pé. Chega de atormentar a cabeça, chega de tirar o sono, chega de tirar a paz, chega de tirar a alegria, porque não é pastor que vai afiar o teu machado. Não é igreja que vai afiar o teu machado. É você. Lembra de onde ele caiu e afia o machado de novo. E machado só é afiado com busca, com renúncia, com entrega. Quando Deus falou para mim essa palavra, eu falei, Jesus, que é isso? E Deus estava falando para mim assim, eu falei, Senhor, mas final do mês, o povo precisa de uma palavra para poder entrar o mês de maio, com sangue nos olhos, pisando a cabeça do diabo. E sabe o que Deus falou para mim? De que adianta o povo querer ter autoridade, ter governo, se aquilo que eu coloquei na mão dele para fazer, eles não estão fazendo, não estão cuidando. Irmãos, é muito sério. E aí sabe o que acontece? A primeira pessoa para quem eu prego é minha esposa. Aí ela falou para mim, quando o machado cai e começa a perder o fio, você começa a ver tudo aquilo que sempre esteve na sua frente, mas você não notava, porque Deus protegia. Aí você começa a ver várias coisas que você sempre viu, mas nunca deu importância. Eu quero orar por você. Quantos receberam essa palavra, irmãos? Que eu e você possamos afiar o nosso machado. Sabe por quê, irmãos? Fala para o seu irmão, sabe por quê? Tem muita gente morrendo.
No seu local de trabalho tem muita gente perdendo a fé. Na tua família tem muita gente que precisa ser liberta, aceitar Jesus. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer? Feche seus olhos aí, irmãos. Nós vamos louvar o cântico mais uma vez. Daqui a pouco nós vamos entrar num período de oração. Período de oração. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e falar com Deus. Se essa palavra falou com você, eu preciso que você entenda algo muito importante. Não é sobre ter ou não ter dinheiro. Não é sobre realizações pessoais. É sobre um sangue que foi derramado para que eu e você estivéssemos hoje pregando a palavra, pregando o evangelho. Algo nos foi confiado. Feche os seus olhos e vamos resgatar esse machado. Vamos resgatar esse machado. Vamos resgatar esse machado. Restitui. Eu quero de volta. Sara-me. Restitui. Gostaria de chamar os irmãos de oração aqui. Você que recebeu essa palavra, irmãos, eu quero orar pela tua vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que entendeu que essa palavra foi para você. Você que quer resgatar o machado que caiu. Ah, pastor, isso eu vou fazer no meu secreto. Deixa eu te falar algo muito importante. Não é sobre vergonha. É sobre entender quando você sai do seu lugar e vem. Você está dizendo, Deus, eu quero resgatar o machado, Deus. Então sai do seu lugar, vem à frente. Porque Deus vai trazer, Deus vai falar, Deus vai mudar as moléculas e vai trazer de volta. O machado vai flutuar. Existem almas que precisam ser alcançadas por intermédio daquilo que Ele confiou a você. Existem almas que precisam ser libertas por intermédio daquilo que Ele colocou na tua mão. O desânimo não vai se apossar da tua mente. A vulnerabilidade será desfeita hoje em nome de Jesus. E nós clamamos nessa hora. Nós clamamos nessa hora. Nós clamamos nessa hora. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara. Traz de volta, Deus. Traz de volta agora, Pai. Restitui. Pessoas que estão cansadas. E o diabo está se fazendo valer desse cansaço. Começa agora, Espírito Santo, a olhar aonde ninguém está vendo. Começa a tocar aonde ninguém toca. Pessoas precisam ser alcançadas por intermédio daquilo que o Senhor colocou na mão. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Nós te pedimos nessa hora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A casa do Senhor é uma escola de profeta. A expansão começa do lado de dentro. É do lado de dentro. É do lado de dentro. Começa agora a tocar dentro. A tocar dentro. A tocar dentro. A tocar dentro.
Chega, Senhor Jesus, de abandonarmos o machado. A lâmina não vai perder o seu fio. A funcionalidade do machado não será comprometida. E nós te pedimos nessa hora, Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nessa hora. Começa agora de dentro para fora. Começa agora de dentro para fora. Começa agora de dentro para fora. No nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que a Tua presença venha ser renovada sobre dentro de nós, ó Pai. Que nós não venhamos depender, Senhor Deus, do homem para nos levantar, mas sim da Tua presença, Senhor Deus. Vem restituir, Senhor Deus, aquilo que se perdeu. Que possamos ter força, ânimo, meu Pai. Deus, se a gente deu, Senhor Deus, algum mole, Senhor Deus, na nossa caminhada, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus, venha tirar as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, e que possamos ser sensíveis, ó Pai, à Tua presença. Vem fazer, meu Pai, que cada uma dessas vidas se entregue, meu Pai, com Teu coração quebrantado, Senhor Deus. Senhor Deus, vem com os ventos dos quatro cantos, ó Pai, e venha nos trazer ânimo, fôlego, meu Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração desde o início da nossa caminhada, aonde nos prometeste coisas novas, aonde o Senhor falaste conosco no íntimo, meu Pai, que nós possamos, ó Pai, entender que o Teu chamado conosco não se perdeu, que o azeite que o Senhor derramou em nós não se retirou, Senhor Deus, dentro de nós, porque nós cremos, ó Pai, que há um poder maior, Senhor Deus, que o Senhor rege nesta terra. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor é o Criador. O Senhor é o Senhor Deus dos exércitos. Demônios caem por terra, inferno vão estremecer, porque a voz do Senhor está ecoando em todo o canto deste lugar. Pai, vem trazer o ânimo para que nós possamos ser soldados, forjados, ó Deus, nas Tuas mãos. Reveste-nos, ó Pai, com a Sua armadura nova em nós. Senhor Deus, vem tirar o remendo, meu Pai, e vem nos colocar vestes novas. Vem nos tirar, Senhor Deus, o velho. Vem nos colocar o novo, meu Pai. E assim, meu Pai, pisar na cabeça da serpente e dizer que maior que está conosco. Ah, Deus, a Ti clamamos, ó Pai. Abre com a porta dos céus, faz chover neste lugar. Senhor Deus, que eles vejam que a Tua presença encorra dentro de nós, que vem resplandecer aonde pisarmos a planta dos nossos pés. O nome do Senhor vem ser glorificado, Pai. Nos humilhamos. O cair é o do homem, mas o levantar é do Senhor. Estenda a Tua forte mãos, ó Deus, e que nós não venhamos, ó Pai, de forma alguma olhar para trás e querer, Senhor Deus, pensar que nós não possamos continuar. Ah, Deus, a Ti suplicamos, ó Pai, tem misericórdia e renova-nos, ó Deus. Senhor Deus, vem como labareda de fogo, meu Pai, e derrama sobre nossas cabeças uma unção nova. Ah, venha ver, Senhor Deus, algo diferente, que isso aqui não seja algo místico, Pai, mas algo sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, que nossas bocas se abram para quebrantar as cadeias no nome de Jesus. Que os nossos pés comecem, Senhor Deus, a marchar, Senhor Deus, aonde iremos passar. Senhor Deus, Tu nos dá autoridade, Senhor Deus, para, Senhor Deus, destruir toda a cilada do inferno. Senhor, todo desânimo, nós declaramos agora no nome de Jesus. Cai por terra agora toda fraqueza. Eu creio no Teu poder. Eu creio no pedido que é onde os santos clamam e dizem: Senhor, tem-nos ajudado. Assim, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por cada momento como este.
Senhor Deus, se tem algo, Senhor Deus, dentro do coração de cada um desses aqui neste momento, que não fez ele ter coragem, Senhor Deus, de sair do seu lugar, por causa de vergonha, por causa do que as pessoas iriam pensar. Mas o Senhor continua a falar com cada um, Senhor Deus. Senhor Deus, que a palavra não fique só aqui, mas que quando essa pessoa sair daqui, Pai, porque foi uma palavra declarada por meio de Ti, usado pelo Teu servo, Senhor Deus. Tocaste, Senhor Deus, no meu coração, oh, aleluia. Aonde, Senhor Deus, tendo a resposta que o Senhor tem falado, continue. Tenha força, tenha ânimo, não deixe as adversidades te paralisar. Não deixa que as preocupações te façam desanimar. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o nome do Senhor está fazendo renovo nesta noite. Senhor Deus, nos lapida, Pai. Senhor Deus, somos vaso de barro, Senhor. Senhor Deus, precisamos ser moldados. Quebra-nos, refaça, Deus. Quebra-nos, refaça, Pai. Eu vejo essa nuvem de glória no meio do teu povo. Uma nuvem de glória derramando chuvas de bênção. Os ânimos, Senhor Deus, vão ser restaurados. Para que aqueles que nos viam fracos irão ver algo novo dentro de nós. Assopre o fôlego em nossas narinas, que possamos continuar como o povo passou no meio, Senhor Deus, daquele deserto. Mesmo em dias difíceis, o Senhor deu ânimo, o Senhor deu coragem. Esforça-te, tem bom ânimo. Assim tu falaste ao teu povo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus, não é pelo aquilo que nós pensamos, mas é pelo que o Senhor tem, Senhor Deus, conosco ainda nesta terra. Senhor Deus, nós pedimos a tua alta e bondade e misericórdia. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus. E que o nome de Jesus continue sendo glorificado, nos usando para que sejamos um instrumento em tuas boas mãos, porque é assim que o Senhor tem, Senhor Deus, a cada um de nós a fazer. E assim entregamos nossos corações, entregamos nossas vidas em tuas mãos. A glória é tua, o poder é teu, oh Senhor Deus. A tua presença manifesta no meio de nós. Nós não estamos aqui em vão, Senhor Deus. Onde houver 1, 2, 3 ou mais, ali está a tua presença. Eu sinto essa tua glória. Eu sinto essa presença que ecoa dentro de nós. A alma está gritando. Eu não tenho força. Eu não tenho chance mais. Deus.
Cristo unigênito do Pai. Senhor, essa palavra agora começa a desfazer toda fragilidade e toda vulnerabilidade natural. Espírito de Deus, nós olhamos agora por famílias, olhamos agora por chamados, olhamos agora, ó Pai, por aquilo que o Senhor liberou e projetou. Ainda não acabou, ainda tem lenha para queimar, ainda tem muita coisa para acontecer. Ó Deus, o que nos anima é a Tua palavra. E a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Enche agora os corações, enche agora a família. É tempo de entrarmos numa nova estação. É tempo de entrarmos numa nova estação. Talvez chegamos até aqui numa estação de dores, mas esta estação é que Deus utilizou para nos levar a um tempo novo, a um tempo de expansão interna, a um tempo de expansão interna. Então declare, igreja, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Diga, oh! Vamos taquara, e o tempo
Há muito tempo. Aí na frente... Nossa, tá alto. Aí na frente, na cadeira à frente de você, tem um envelope. Se não tiver, o diácono Robson está no meio da igreja, passando com o envelope. Eu queria que, do mesmo ato profético que você teve a convicção de que o seu machado estava saindo, sendo retirado do fundo do rio, mesmo que você não tenha para dar, pega o envelope com o diácono Robson, porque você não tem para dar hoje. Mas o Senhor, assim como resgatou o machado do fundo do rio, Ele resgatará a oferta da sua vida, restaurará a oferta, porque quem dá, dá com alegria, dá em gratidão aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Você crê que o Senhor está fazendo na sua vida? Você crê que Ele vai fazer além daquilo que você pediu nessa noite? Então, mesmo que você não tenha, pega o envelope e leve para sua casa. Porque eu creio que nessa semana, o Senhor enviará a provisão que você precisa, para que no próximo domingo você traga esse envelope com a sua oferta e com a sua vitória de gratidão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, a vida de cada um aqui neste lugar, ó Pai. Muito obrigada porque nós estamos saindo aqui reabastecidos da Tua presença, da Tua graça, mas principalmente da Tua unção e do Teu óleo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por cada vida aqui, por cada casa representada. Somos gratos porque somos parte, Senhor Jesus, do corpo de Cristo. Obrigada porque nós estamos em comunhão e nos reunindo com os santos, ó Pai, para Te cultuar e para Te adorar, ó Deus. E a oferta, Senhor Jesus, também é um culto a Ti, ó Pai. Então nós consagramos, Senhor Jesus, as ofertas que estão sendo entregues hoje e consagramos os envelopes que estão sendo levados para casa. Espírito, seus filhos estão fazendo um ato profético. Eles estão crendo que o Jeová Jireh, aquele que é o Deus provedor, irá enviar o recurso para que com alegria, assim diz a Tua palavra, para que com a Tua alegria traga as ofertas à casa do tesouro, traga a oferta à casa do Senhor, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, dê essa experiência para os Teus filhos, não para provar nada, porque o Senhor não necessita provar que Tu és soberano, que Tu és exaltado, mas, Senhor, para que eles possam ver que a potente mão do Senhor está sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a saúde, sobre o casamento, sobre o seu local de trabalho, sobre os seus filhos, sobre a saúde deles, ó Pai. Apenas um mimo, apenas um carinho, um lembrete de que o Senhor está caminhando lado a lado, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo portas
aonde não tem portas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Jeová Jirê, o Senhor da provisão, neste momento, está abrindo portas para envio dos recursos, Senhor, para que os seus filhos possam honrar com os compromissos. Que uma bênção da administração financeira, ó Pai, seja derramada sobre a vida da tua igreja. E Espírito Santo de Deus, fecha a boca do devorador, porque os seus filhos não são, Senhor, saquetel furado. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, ó Pai, e sobre a nossa vida não vale encantamento. Então, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos, Senhor Jesus, cessem de um furo em seu saquetel, e que haja também renovo e transformação na vida da tua igreja, na parte financeira. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta a tua mão, querido, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel permaneça rica e abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. Aquele que crê, recebe e aceita, diga: vou em paz, Deus abençoe, querido.